amada irmã, que alegria podermos juntos sempre meditarmos, mergulharmos na palavra de Deus, que vai dando um novo sabor à nossa vida. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus, já no início do nosso encontro hoje, para que Ele venha iluminar o nosso coração e venha nos conduzir do jeito que Ele deseja para nós hoje. Juntos rezemos pedindo o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Instrui, Senhor, o nosso coração, ensina-nos, Senhor, os teus caminhos, purifica o nosso coração e faz-nos crescer na experiência da fé, na experiência da ressurreição, da vida eterna, na tua vida em nós. Hoje, a nossa leitura com a palavra de Deus é com o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos do 35 ao 37. Aqui na minha Bíblia, na tradução de Jerusalém, tem como título desse versículo o Cristo, Filho e Senhor de Davi. Lendo juntos. Acompanhe na sua Bíblia, na sua tradução, e vamos prestar atenção àquilo que a leitura vai provocando no seu coração, no seu entendimento, na sua também disponibilidade e capacidade de compreender aquilo que o texto está lhe dizendo. E prosseguiu Jesus ensinando no templo, dizendo: Como podem os escribas dizer que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode, então, ser seu filho? E a numerosa multidão o escutava com prazer. E prosseguiu Jesus ensinando no templo, dizendo: Como podem os escribas dizer que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi disse, pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode, então, ser seu filho? E a numerosa multidão o escutava com prazer. Como podem os escribas dizer que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode, então, ser seu filho? E a numerosa multidão o escutava com prazer. Lendo mais uma vez. E prosseguiu Jesus ensinando no templo, dizendo: Como podem os escribas dizer que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode, então, ser seu filho? E a numerosa multidão o escutava com prazer.
Enquanto líamos esse evangelho, enquanto você ia acompanhando também na sua Bíblia essa leitura, como você percebeu essa leitura? Você teve alguma dificuldade de entender o que estava sendo dito nesse texto bíblico? É justamente aí que nós vamos tocar hoje. Se você está iniciando a sua vida de oração, você está num grupo de oração, você está aprendendo a rezar com a palavra de Deus, é muito normal. Se você não tem uma proximidade com a palavra de Deus, não conhece as Sagradas Escrituras. E você que já tem um bom tempo de caminhada, que reza de vez em quando com a palavra de Deus e chega num estudo bíblico e pega uma palavra dessa, como você consegue penetrar no entendimento, na proposta do Evangelho? Se você sentiu alguma dificuldade, isso é sinal que é preciso que você mergulhe mais no entendimento, no amor às Sagradas Escrituras. E aí, é neste dia de hoje que a gente queria tocar neste assunto. É preciso e é vontade de Deus que nós conheçamos bem, conheçamos as Sagradas Escrituras. E alguns subsídios são importantes para mergulharmos, sim, na palavra de Deus. Esse trecho bíblico, especialmente, se você for tentar buscar no rodapé, que é o primeiro artifício que a gente tenta, você vai perceber que não vai haver nenhuma menção, pelo menos na minha Bíblia aqui, não tem nenhuma menção no rodapé desse trecho bíblico, do 35 ao 37. Então, querendo entender um pouco mais essa palavra para rezar com ela, o que poderia ser feito? Aqui na leitura está falando sobre Davi. Você sabe quem foi Davi? Está falando também sobre essa relação que Davi tem com o seu Senhor, que é ao mesmo tempo também seu filho. O que quer dizer isso nas Sagradas Escrituras? Se existe um conhecimento bíblico, será fácil para você trilhar esse caminho. Mas hoje eu vim também apacentar o seu coração. A comunidade Shalom tem uma proposta de um caminho que você pode crescer no amor à palavra de Deus, no conhecimento de Deus. Isso vai favorecer a sua vida de oração e também a sua missão como filho de Deus em evangelizar. Você pode procurar o Instituto Parresia e a descrição dele, o link aqui embaixo do nosso vídeo, onde você terá acesso gratuito a cursos sobre as Sagradas Escrituras e uma gama grande de cursos onde você poderá e deverá aprofundar a sua fé para ter uma qualidade melhor na sua vida de oração e compreender mais o desígnio de Deus na sua vida. Hoje, para a gente rezar um pouco com essa palavra, nós vamos primeiro compreender um pouco sobre o Evangelho de São Marcos. Você sabia que São Marcos, ele foi discípulo de São Pedro? Ele não conheceu Jesus. Foi a partir do discipulado, do aprendizado, ele conheceu Jesus a partir da pregação de Pedro. Olha só. Deus, depois desse caminho que nós estamos vivendo na liturgia, vivemos todo o ciclo da Páscoa, concluímos o ciclo da Páscoa na festa de Pentecostes e agora no tempo comum a liturgia nos propõe o Evangelho de São Marcos, para que nos passos de Pedro, porque Marcos ele vai transcrever no Evangelho todo o amor, todo o vigor da pregação de Pedro, que tem aí toda a finalidade de anunciar Jesus, o Filho de Deus, o Messias, conforme a profissão de Pedro, que dizem que eu sou, e é Pedro que diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o espírito do Evangelho de Marcos e é nesse espírito que Deus nos chama também a aprofundar a nossa fé hoje como batizados, tendo vivido a festa de Pentecostes e todo o ciclo da Páscoa.
no tempo comum, nós somos chamados agora a estar atentos aos ensinamentos de Jesus através da sua palavra e a mergulhar também esse evangelho que é conhecido também como o evangelho de Pedro, pela razão que eu já expliquei aqui, e também é conhecido como o evangelho dos milagres, porque como nós vimos nas liturgias anteriores, ainda no ciclo da Páscoa, Jesus, a obra de Cristo, os milagres, a pregação de Cristo dá testemunho de quem Ele é, e Ele é Filho de Deus. Com essa contextualização rápida, já fica mais fácil voltar para a leitura bíblica e continuar juntos a nossa oração, sabendo que o Espírito e a liturgia vai nos conduzir neste caminho, a juntos renovarmos a nossa fé como filhos de Deus, aonde neste tempo a liturgia vai nos levar a afirmar mais a nossa fé em Cristo, o anúncio de Cristo como Filho de Deus vivo, aquele que faz milagres, aquele que realiza curas, Jesus que tem uma pedagogia no seu apostolado, na sua missão, ele que primeiro anuncia a palavra e a palavra revela a verdade, acontece o perdão dos pecados e acontece as curas e os milagres como um sinal visível de uma obra interior e profunda que está acontecendo naquela pessoa que está recebendo a cura e milagres. Neste tempo, rezaremos com os ensinamentos de Jesus, com os milagres de Jesus. Você precisa de um milagre na sua vida? A liturgia nos oferece neste tempo, aprofundando a nossa fé, alcancemos a glória de Deus, que é o homem inteiro vivo, passando pela unidade do seu corpo e da sua alma. Deus que quer você inteiro. Vamos ler mais uma vez e, a partir daqui, aprofundar a nossa oração. E prosseguiu Jesus ensinando no templo, dizendo: como podem os escribas dizer que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos abaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser seu filho? E a numerosa multidão o escutava com prazer. Ainda dentro desse conhecimento bíblico, a gente sabe que o povo de Deus esperava o Messias. E o Messias, ele deveria vir da geração de Davi, do rei Davi. O Messias tinha essa característica de ser rei. É uma das características de Jesus, ser rei. Jesus, ele é rei, ele também é profeta e ele também é sacerdote. Então, nessa linguagem que a gente vai experimentando aqui com a palavra de Deus, nós vamos perceber que, especialmente nesse versículo 37, que Jesus ele está apresentando aqui aos ouvintes, todos os que estavam ouvindo, escutando, Jesus está aqui ensinando. Nós vamos perceber que Jesus chama a atenção ao relacionamento de Davi com o seu Senhor e com o seu filho. Um relacionamento. O filho de Davi é também o Senhor de Davi. Isso é uma novidade. O Messias, o esperado, ele é mais do que o filho de Davi, porque ele é também o Senhor de Davi. Essa forma de chamar
digamos assim, o filho de Davi, que também é o Senhor de Davi, me faz muito lembrar quando a palavra de Deus se refere a Jesus falando o Filho do Homem. O Filho do Homem. Deus se fez Filho do Homem pelo mistério da encarnação para unir definitivamente o homem a Deus. O Filho do Homem é Jesus. E aqui também revelando que Jesus, ele é sim da linhagem de Davi. Jesus, que ele é rei, mas que é muito mais do que a linhagem de Davi. Ele é o Senhor. O Messias, ele é o Senhor. Ele é o ungido. Ele também é o Deus único, o Deus todo-poderoso. E poderíamos rezar cada vez mais e aprofundar mais esse mistério, mas eu vou deixar isso para você descobrir com o Instituto Parresia. E queria convidar você a rezar agora com uma música que possivelmente você já conhece, que vai nos revelar esse mistério. A música que vai dizer: Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se acalma. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Essa experiência de fé que Pedro, através do Evangelho de São Marcos, vai nos conduzir neste tempo. Colocando a mão sobre o coração, você pode também agora, pedindo o Espírito Santo, que ele venha renovar a sua fé, assim como a fé de Pedro, que é firmada nesta verdade, de que Jesus é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que tu és o Filho de Deus vivo, que tu és o meu Senhor, que se tornou Filho do homem por amor a nós, pelo mistério da encarnação. E nós te pedimos, Senhor, que neste tempo nos faça, Senhor, contemplar os milagres da tua salvação na nossa vida, através da tua palavra, através de um amor renovado e uma experiência pessoal contigo, por meio da palavra, da vida sacramental, da liturgia, renovando em nós a nossa fé. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Convido você agora a continuar a sua oração e você pode pegar essa música e pedir a Deus que Ele renove a sua fé, renove a sua esperança, renove o seu amor a Deus, renove a sua permanência, a sua firmeza no Evangelho, renove a sua alegria, renove a sua missão de anunciar pelo mundo o Evangelho de Cristo. E de rezar agora também de uma forma nova com a palavra de Deus, cheio de esperança e alegria. Antes de você sair, queria uma ajudinha sua. Curte aqui e compartilha também com outras pessoas para que ela tenha essa experiência de oração. E você que chegou hoje, não deixe de assistir o nosso primeiro vídeo 0.1, que também está aqui na descrição do vídeo, para que você possa renovar a sua forma de rezar e também continuarmos juntos neste caminho de salvação, rezando com a palavra de Deus e com a liturgia. Shalom, Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro na Eucaristia.